Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia, olha, uma ideia bem profunda, o poder criativo que está escondido na nossa própria linguagem. A gente vai descobrir como duas palavrinhas super simples que usamos todo santo dia são, na verdade, a chave mestra para construir a realidade em que vivemos. Ok, para começar, uma reflexão bem direta. Pensa aí por um segundo. De tudo que a gente fala, de tudo que passa pela cabeça, quais seriam as duas palavras com um maior, mas o maior mesmo, poder de criação na vida? A resposta, olha, talvez surpreenda bastante. E tá aí. A resposta é: eu sou. A fonte que a gente está analisando hoje nos lembra de uma coisa incrível, que antes mesmo da linguagem existir, essa era a vibração primordial. Era, sabe, a autodenominação da consciência eterna. Não era um nome de jeito nenhum, mas sim uma afirmação pura de existência. Então, bora explorar isso mais a fundo. Nesta primeira parte, a gente vai entender por que eu sou é muito mais do que só uma frase. É a declaração fundamental do próprio ser. Olha, a fonte que a gente estudou deixa isso bem claro. Eu sou não é um rótulo, um nome, é uma condição perpétua. Lembra da história de Moisés quando ele perguntou o nome de Deus? A resposta foi: eu sou o que sou. É exatamente isso. É uma declaração de presença, de existência, que o universo inteiro reconhece como uma lei fundamental. E aqui, gente, a distinção é crucial. Pensa bem, por fora a gente recebe um monte de rótulos, né? Filho, profissional, amigo e por aí vai. Isso tudo descreve papéis que a gente desempenha. Mas a proclamação interna, aquilo que vem depois do eu sou, essa é a outra história. Ela não descreve nada, ela cria. É a voz que de verdade molda a matéria da nossa vida. E aqui está o ponto central de tudo. A força criadora do universo, ela não julga, ela simplesmente responde. Pensa nisso de verdade. Cada vez que se diz eu sou fraco ou eu sou forte, isso não é um lamento nem uma comemoração, é um comando. A realidade literalmente se dobra para obedecer, para confirmar a verdade que foi declarada. É uma ordem, nunca, jamais um pedido. Beleza. Se eu sou é tão poderoso assim, como é que a gente pode usar essa força de um jeito consciente? É isso que vamos ver agora. Esta próxima parte mostra a arquitetura desse processo, os três pilares da criação consciente. E o processo, olha só, é de uma simplicidade genial. Primeiro, o pensamento. Ele é a semente primordial, invisível. Depois vem a palavra, o eu sou. Esse é o decreto que dá forma à semente. E por último, mas não menos importante, a emoção. Ela é a energia, a água que vai fertilizar essa semente e dar vida à criação. Simples assim. Essa frase resume a diferença de um jeito brilhante. Desejar é passivo, sabe? É um sussurro de quem fica só na espera. Agora, decretar com eu sou, isso é um comando. É como um trovão que vibra com certeza absoluta. A diferença entre eu gostaria de ser abundante e eu sou abundante é gigantesca. E aqui está o pulo do gato, o segredo. Não adianta só falar as palavras da boca para fora. É preciso sentir a verdade delas lá no fundo. A emoção é como a assinatura energética que valida o decreto. E quando esses três, pensamento, palavra e emoção, se alinham, falando a mesmíssima coisa, aí sim a força criativa se torna, como a fonte diz, simplesmente imparável. Ok, então a gente já entendeu o poder do pensamento, da palavra e da emoção. Mas fica a pergunta: como é que essa criação interna sai do campo das ideias e vem para o nosso mundo físico, palpável? Bom, é aqui que entra a ponte da ação. O passo que faz o invisível se tornar visível. Essa é uma pergunta, olha, poderosa para a gente se fazer. As nossas ações do dia a dia, elas estão falando a mesma língua do que a gente está declarando? Elas estão confirmando ou será que estão contradizendo a nossa intenção? E o desalinhamento fica muito claro quando a gente olha para esses exemplos. Tipo, decretar abundância, mas agir o tempo todo com mentalidade de escassez. Ou proclamar saúde, mas continuar com hábitos que não são nada saudáveis. Ou afirmar amor, mas tomar todas as decisões com base no medo. A ação sem coerência, no fim das contas, é uma traição ao nosso próprio decreto. Então, pensa assim, a ação é a confirmação final. É o gesto que diz para o universo: olha, eu acredito nisso de verdade. Estou de braços abertos para receber. Entende? Não é a ação em si que cria o milagre, mas é a ação que nos coloca na posição de receber esse milagre. Ela é a tal da ponte, é essencial. Tá, mas e quando a gente age e nada acontece de imediato?
O que sustenta a nossa visão naquele silêncio, na espera? É aí que entra o pilar final, a energia que segura tudo de pé. Vamos falar agora sobre a moeda da fé. E a fonte faz uma distinção aqui que é crucial. Esperança, veja bem, é olhar para o horizonte e torcer para o navio chegar. A esperança ainda tem uma pontinha de dúvida. Agora, a fé é outra coisa. A fé é a posse antecipada. É sentir a madeira do navio debaixo dos pés antes mesmo dele aparecer no horizonte. É a certeza absoluta de que aquilo que foi decretado no invisível já é um fato, mesmo que os nossos 5 sentidos gritem que não. Então, que fique claro, fé não é crença cega, não é um otimismo bobo, é uma certeza lúcida. É aquele fogo sagrado que mantém a visão quentinha, viva, quando o mundo lá fora está frio e mostrando exatamente o contrário. É saber com toda a convicção que a semente que a gente plantou está crescendo debaixo da terra, mesmo que a gente não veja nada na superfície. É confiar na lei do universo e não nas aparências do momento. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. O universo não responde ao que a gente quer. Ele responde a quem a gente é. Responde à nossa vibração, à nossa identidade. A realidade é, no fim das contas, um grande espelho do nosso eu sou. Sendo assim, a instrução final é bem clara. A mudança de vida não acontece quando a gente fica esperando o futuro chegar. Ela acontece quando a gente começa a viver a partir desse futuro, agora mesmo. É incorporar os pensamentos, as emoções e as ações daquela pessoa que já tem o que a gente busca. E tudo isso nos deixa com essa pergunta final, que é também um convite. Com todo esse conhecimento em mãos, a escolha é sempre nossa, a cada novo momento. Então, quem se decide ser? Quem se proclama eu sou, a partir de agora?